Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Capacitação Diaconal. Meu nome é Glauco Rodrigues, eu sou diácono da Junta Diaconal de Pernambuco e convido você para assistir conosco mais um programa edificante, um programa de capacitação, um programa que visa despertar em você, diácono, o interesse dos assuntos da fé reformada. Queremos saudar a todos os que nos prestigiam nesse momento, a você, internauta, a você que é pastor, presbítero, membro de igreja e principalmente você que é diácono, o nosso carinho especial. Nós estamos fazendo um programa com todo amor, com todo carinho, para a honra e glória do Senhor. Falando hoje especificamente sobre Calvino em Genebra e o papel dos diáconos na Idade Média. E hoje, trazendo um convidado muito especial, o nosso querido reverendo Fúvio Leite, da Igreja Presbiteriana da Redenção, em Recife, professor do Seminário Presbiteriano do Norte, onde ele vai trazer um programa muito bom, falando sobre a trajetória de Calvino. Fique conosco, o nosso programa está começando. Reverendo Fúvio. Boa noite, meu irmão, diácono Glauco. Boa noite a todos vocês que agora estão nos assistindo. É um privilégio estar com vocês nesta noite, poder falar um pouco sobre esse ministério tão grandioso que é o diaconato e falar um pouquinho desse ministério resgatado pelo reformador João Calvino nesta noite, uma forma de instruir ainda melhor o nosso ministério, né, de serviço, né, de diaconal, e também aprender um pouco da história da igreja, que sempre foi uma marca das igrejas reformadas, o cuidado para com o outro, o cuidado para com o necessitado, e assim o resgate desse ministério das igrejas locais. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer falar com vocês, é uma alegria participar desse programa, de estar junto de vocês. Muito obrigado já de antemão aí ao reverendo Fúvio, e eu gostaria de divulgar aqui os nossos endereços eletrônicos. Em deixar aqui à vontade a participação. Esse programa ele é interativo. Traga as suas dúvidas, traga as suas perguntas, deixe a sua saudação. Queremos ouvi-lo, queremos saber quem é você que nos assiste, diga seu nome, igreja, cidade ou bairro, diga também, traga as suas perguntas, porque na medida do possível, nós procuraremos aqui esclarecer à luz da palavra. Lembrando que esse programa, ele é o primeiro de um total de dois programas, certo? Dedicado especificamente a este tema. E lembrando também a vocês que nós temos endereços em outras plataformas, certo? E nos siga no nosso Instagram, o endereço está aparecendo daqui a pouco aí na tela. Instagram, o nosso endereço é o @diaconos.pernambuco. Tem também no Facebook, o endereço é o facebook.com/diaconos.pernambuco. O nosso e-mail é o juntasdiaconais.pernambuco@gmail.com. E o nosso endereço no YouTube, você pesquisa o nome Junta Diaconal de Pernambuco, JDPE. Não esqueça de curtir, deixar um like, compartilhe o nosso endereço, inscreva-se no nosso canal, porque isso é muito importante. E o nosso número do WhatsApp, caso você tenha interesse em buscar informações sobre a Junta Diaconal de Pernambuco e o nosso trabalho,
é o DDD 0 operadora 81 99668 0199 99668 0199. Reverendo Fúvio. Pois não, meu irmão. Vamos aqui. Vamos entrar aqui, vamos esquentar os motores e entrar propriamente dito no nosso tema. Irmão, antes de falar um pouco sobre Calvino, procurasse, de uma forma muito resumida, nos dar uma panorâmica a respeito do período que antecede a atuação do ministério de Calvino, que é o período da Reforma Protestante. Então, o que é que nós poderíamos, de uma forma resumida, situar os nossos internautas a respeito desse contexto? Muito bem. Meus irmãos, Diácono Glauco e todos que agora estão conectados conosco, né, em algumas plataformas, antes de poder entrar exatamente nessa primeira pergunta do Diácono Glauco, eu quero só lembrar um texto muito conhecido, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Não vou ler todos os versículos, mas lembrar do momento importante que narra, então, o surgimento desse ministério tão significativo para as igrejas, né? E naquele momento também. Então a gente sabe que houve ali murmuração por parte dos helenistas, né, contra os hebreus, porque suas viúvas estavam ficando esquecidas. Levaram a demanda aos apóstolos, aos 12, como diz o texto. Isso é interessante porque os apóstolos estavam muito focados, né, naquilo então que eles deveriam fazer. Então, e eles assim, nós não podemos servir à mesa, isso em momento nenhum é uma forma de diminuir esse ministério extremamente importante, mas apenas mostrar que há um lugar importante. Então, você que é diácono, é um privilégio. Eu quero lembrar para você que na Igreja Presbiteriana do Brasil, o diaconato é ofício, ele é ofício. Então, de fato, graça de Deus, é um privilégio servir a Cristo e a Igreja pelo diaconato. Uma coisa que eu gosto de frisar nesse texto, para entrar na pergunta do nosso querido diácono Glauco, é que eu sempre digo assim, o ministério diaconal é o ministério de paz. Ele trouxe paz ali à Igreja do primeiro século, porque quando houve tumulto, quando houve um início de confusão, então os apóstolos então pedem que eles orem, homens cheios do Espírito, para trazer paz para a igreja. Então, quero dizer para você, diácono, das nossas igrejas, você que está acompanhando, lembre-se que o ministério diaconal é um ministério gracioso, é um ministério de paz. Trouxe paz ao primeiro século e traz paz para a igreja. Falando aqui na pergunta, agora entrando no nosso tema, introduzindo o nosso tema, sobre esse início, então, desse pensamento, né, reformado. Eu não sei se você está vendo aí um slide na sua tela, mas a gente vai tentar acompanhar aqui um pouco. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante. A reforma protestante, ela é sempre muito conhecida apenas como uma reforma de igreja. A reforma do culto, a reforma da liturgia, a mudança dos paradigmas de leitura em latim, oração de coxa para o povo. E ela é muito maior do que isso. A reforma protestante é o que nós chamamos, ela é uma visão de mundo, ela é uma cosmovisão que abrange todos os aspectos, todas as áreas da sociedade. Essa sempre foi a intenção dos reformadores, influenciar não só a igreja local, mas influenciar o seu mundo, influenciar o lugar, então, que eles estavam, e assim influenciou toda a Europa e todo o Ocidente. Então, dentro dessa reforma, nós temos um personagem muito importante, que é Lutero, e Lutero é aquele que vai se dedicar exatamente a mostrar que existe uma responsabilidade social da igreja. Não só Estado, mas igreja tem responsabilidade exatamente por causa do nosso estado e condição em Cristo, de salvos, de eleitos, de sermos chamados para dar boas obras, de frutificar nas boas obras.
Então, foi Lutero que começa, então, a enfatizar que se deve ter um cuidado extremamente especial com os necessitados, com aqueles que então precisam, né? Com os pobres, de fato, essa é a palavra, né? Muito bem, meu Tiago Glauco. Eu teria mais algumas coisas para dizer, mas sigamos. Sigamos, com toda certeza, com toda certeza. Me diga uma coisa, em cima dessa temática da reforma, o que nós podemos, a grosso modo, considerar diferente entre a visão ministerial de Lutero e a visão ministerial de Calvino? Então, Lutero, ele é sempre muito importante, porque Lutero era aquele que já pregava contra a usura, né, contra os juros. É Lutero que defende uma responsabilidade da igreja e não só do Estado. É Lutero que vai também garantir a assistência aos verdadeiros necessitados. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que quando nós falamos de cuidado com os pobres, a gente, na verdade, sempre pensa numa questão muito política, né, partidária, e a gente vive muito isso no nosso país. Mas é interessante a gente olhar para a história da igreja e perceber que o cuidado com os necessitados, o cuidado com os pobres, isso parte de um pressuposto já bíblico e teológico da visão da reforma sobre como a nossa fé também deve ser externada. Ela é evidenciada no socorro, ela é evidenciada também quando nós socorremos. Então, garantir assistência aos necessitados, diminuir a mendicância, isso tudo Martinho Lutero trabalhou, e isso também ele deixou na sua famosa 95 tese. Veja, o que então traz de legado para Calvino? É interessante lembrar, Diácono Glauco e irmãos, Calvino era muito novo nessa época, né? Calvino tinha pouquíssima idade na reforma de 1517. Ele estava ali com uns 4 a 5 anos de idade. O seu pai era muito importante naquela época, no clérigo, né, romano, ali entre os bispos. Calvino era muito novo, ele aprende, ele vivencia isso, mas só lá na frente. Lembrar que Calvino é um reformador de segunda geração, né? Então, ele é posterior, a reforma de 1517 é uma reforma alemã, e Calvino já está ali na Suíça, né? Ainda depois de Zwinglio. Então, ele assume então, o legado de Zwinglio, e então ele deixa o grande legado. Então, Calvino, na verdade, ele bebe muito, muito de Lutero, e ele enfatiza, porém, ele amplia, porque ele deixa muito mais legado nessa área, até porque ele está mais à frente, né? Então ele consegue, então, pegar uma Genebra destruída, né? Até mesmo fedida, essa é a expressão, e ele, então, consegue, dentro de um plano, né, reconstruir a cidade e trazer alguns legados que falaremos um pouco mais à frente. Do ponto de vista, novamente, do ponto de vista entre Lutero e do ponto de vista de Calvino, eu falo em relação ao contexto teológico. Lutero, ele se contrapôs às questões da Igreja Católica, né? Então ele tinha um viés de confrontar, né? Toda aquela questão. Mas Calvino, ele, além de apoiar, nesse ponto de vista, Lutero, ele foi mais amplo, porque em relação ele conseguiu abranger política, cultura. Perfeito. E Lutero não, né? Talvez não, né? Em relação a isso. Né? Na verdade, Lutero já começa a fazer isso, né? Por exemplo, o conceito de trabalho, né? A reforma, ela, como eu falei, ela é uma cosmovisão. A diferença é que Calvino vai mais além, ele amplia muito mais. O legado é muito mais forte, até porque o espaço, né, de tempo de Calvino está mais à frente. Tudo de Lutero, lembrar que Lutero, nós chamamos numa linguagem bem coloquial, ele está arrancando toco, né? Ele tá cavando ali, tirando ali o mato, né? E Calvino pega todo esse terreno já preparado. É bem verdade
que teologicamente e liturgicamente Calvino vai diferenciar muito de Lutero. Isso é uma verdade, né? Lutero não tinha intenção de dividir a igreja, né? Lutero não tinha intenção de criar um movimento luterano, né? Mas foi imprescindível porque ele luta contra esse momento de poder romano. Então ele consegue quebrar esses laços, mas é lá na Suíça, com Zwinglio, que nasce o que nós chamamos de Igreja Reformada. Por quê? Porque Zwinglio diz assim, o que Lutero fez foi bom, é muito útil, mas nós precisamos ter uma reforma mais profunda liturgicamente, porque Lutero não fez isso. Então, lá na Suíça é que então começa a ganhar mais contornos daquilo que nós temos hoje como teologia reformada. Nisso, Calvino está muito à frente de Lutero. Ok. Lembrando aos nossos internautas que esse programa ele é bem interativo. Vocês podem lançar suas perguntas, lançar suas saudações, e nós divulgaremos aqui ao longo do programa. Queremos, desde já, deixar um grande abraço aqui para o nosso querido Júnior Camilo, nosso grande missionário, lá da cidade de Venturosa, aqui em Pernambuco. Cícero Jorge, lá da Igreja Presbiteriana Vila Cardeal. Marcos Moura, eita, coisa boa, presidente da Junta Diaconal da Igreja Memorial. Grande abraço, Marcos, grande presidente. Albertino, grande Albertino, lá da Igreja de Maranguape 1. Carlos Henrique, lá da Igreja de Jardim de São Paulo. Mano Carlos, Deus te abençoe, você é um queridão. Nosso amigo querido Vilmar, grande parceiro aí de caminhada e uma pessoa muito querida. Um forte abraço para todos vocês, para todas essas juntas diaconais aí que estão nos cumprimentando. Pastor Fúvio, novamente eu gostaria de entrar no assunto aí do início dessa transição de Calvino. Termina de escrever as Institutas, ainda na França, ali perto dos 20 e poucos anos, né? 27, talvez. 26, 27 anos. Antes dos 30. E ali ele sai da França devido a todo um contexto de perseguição, né? E segue em direção a Estrasburgo, lá na Áustria. No meio do caminho, descobre que está havendo ali um embate, né? E aí, o que é que acontece ali com o nosso querido Calvino, que tudo sai do contexto ali idealizado por ele, né? Mas não pelo Senhor. Então, eu vou dar aqui um dado, meu querido Diácono Glauco, que é um livro que narra uma história de Calvino, meia romanceada, e a autora, a tia Bi, ela, então, traz um dado bem interessante. Eu vou só desse dado e vou pular, tá bom? Você sabe a que horas nasceu Calvino? Não sei. Ela diz aqui no livro dela. Ela diz que Calvino nasceu às 13 horas e 27 minutos do dia de 10 de julho de 1519. Esse livro é interessante porque ela faz uma boa narrativa da história do João Calvino e ela traz detalhes assim bem interessantes, como esse agora, da hora do nascimento de João Calvino. Pois bem, lembrar que antes de Calvino veio Zwinglio, como eu já citei, né? Você vê pela data do nascimento de 1509, né? Não é 19, eu errei, 1509. Calvino era muito novo na Reforma Protestante, né? 1517 a 1509, né? Ele era muito novo, né? E, na verdade, o ministério dele é muito novo, né? Como você citou, em 1536 é a primeira edição das Institutas da religião cristã, né? E, inclusive, foi lançado, não sei se o ano passado, retrasado, pela Editora Fiel, a versão, né? A primeira versão das Institutas. Eu até recomendo aí, e muitas vezes também é vendido aí em e-book pela Amazon. Calvino tinha menos de 30 anos, como você citou, era um prodígio. Era uma pessoa de uma mente privilegiada, era estudante de Direito, pediu para que no curso incluísse grego, e aí ele já escreve comentários romanos, algumas epístolas, já dedica ao professor de grego, que ensinou de forma magistral, que ele chama de mestre, né? Então, Calvino, como você citou, na verdade,
ele entra em Genebra, vamos dizer assim, acidentalmente, né? Claro que a gente aqui não está deixando de falar da providência de Deus, né? Mas ele estava com os seus irmãos, né? Numa caminhada, né? Ele estava com seus irmãos numa caminhada e não era a intenção, como você bem citou, de entrar em Genebra naquele momento, né? Naquele momento. Mas aí ele entra em Genebra, né? E aí Calvino é um refugiado em Genebra, né? Esse é um ponto importante de ser frisado, né? Ele é um refugiado em Genebra e é lá, então, porque se alonga, né? Sai de Starburg, então sai dessa perseguição, ele vai e é lá que ele se encontra com um reformador muito conhecido, por idade de 47 anos de idade, que é o Guilherme Farel, né? Então, é Farel, então, que já ouve falar de Calvino, da sua mente privilegiada, do seu tratado de 6 capítulos, porque a primeira versão só tem 6 capítulos, e então Farel o chama, e Farel diz assim, a obra que eu preciso fazer em Genebra, que ainda não consegui, eu vou fazer isso, então, pela vida de Calvino. Entendi. No caso aí, começa a trajetória dele, né, de aproximadamente 30 anos ali dentro de Genebra, né? E isso. Aí eu gostaria de entrar propriamente dito nos conceitos, né, das mudanças, aonde ele entra com as questões teológicas, aonde entra com questões políticas, com os conceitos de responsabilidade social, aonde não somente existem transformações da igreja, mas também transformações sociais, políticas, culturais. Então, o que podemos, assim, inicialmente, partindo do ponto de vista da igreja para o mundo, então, o que é que nós podemos, quais inicialmente, dentro da gestão eclesiástica, digamos assim, o que é que Calvino fez a princípio na igreja? É bom lembrar que em 1536, que é esse primeiro contato com Farel, né, com Guilherme Farel, né, já conhecido, já muito mais maduro, né, do que o próprio Calvino, porque Calvino tinha ali em torno de 26, 27 anos, o Farel já tinha 47 anos, era um experiente reformador, um experiente pregador. Calvino, né, brilhante já, perceba que Calvino se converte também tarde no que diz respeito à idade que ele já tem, que está em Genebra, ali nos seus 23, 24 anos. Com 26 anos ele já era uma pessoa conhecida, já tinha, né, redigido então um documento já importante, mas lembrar que existem momentos de Calvino em Genebra. O primeiro momento de Calvino em Genebra, de 1536 a 1538, ele tem um primeiro fracasso, né? Ele não consegue colocar suas ideias, né, a funcionar, porque ele é um refugiado, né? Ele está ali não, na cidade, então ele não consegue então implementar nem igreja e nem nenhum tipo de reforma, né? Mas lembrar que a cosmovisão calvinista, que nós chamamos hoje, né, isso muito do legado do calvinismo holandês, né, do Kuyper, do Bavinck, né, que retoma isso, né, que traz isso agora para o contexto de sociedade, mas Calvino já tinha uma visão de educação, de política, de gestão. Por exemplo, é Calvino que vai planejar o canal, então, que tem Genebra, como falei no início, Genebra era fedia, né? E ele projeta esse canal, esse trabalho hídrico, né? E é obra de Calvino isso, já é planejamento de Calvino, né? Calvino, depois ele tem um problema com Farel, né? Eles têm ali, ele refugia em Estrasburgo novamente, ali com Martin Buss. É lá com Martin Buss que ele amadurece muito todas as suas ideias, tanto eclesiástica, como também daquilo que ele vai exercer ali na cidade de Genebra. Então, de fato, Calvino tem essa visão de alcançar todas as áreas da sociedade, né? E Calvino contribuiu demais para a educação, contribuiu muito para o desenvolvimento social, humano
mas sempre tinha, até porque ele era um refugiado, Genebra tinha muitos pobres, Genebra estava numa situação muito delicada, né? Então ele sempre também... uma coisa importante de lembrar é que a questão social para Calvino não era só uma questão apenas de fazer o bem, mas era uma questão teológica. Era uma questão... Era uma consciência bíblica e teológica de fazer, de ter essa ação de socorrer e de agir, então, em favor daquela cidade. Podemos até dizer que, dentro do contexto teológico, Calvino colocava assim como prioridade, não somente a igreja, como pregar a palavra de Deus, né, como objetivo. Ele formou muitos pastores em Genebra. Ele formou muitos jovens pastores. Pregava a palavra, capacitava também os membros, né, e os oficiais, investia em missões, mas também investia pesado na questão da melhoria dos índices sociais, né? Então, seria 4 fundamentos, assim, bem destacados, né? Estaria correto, né, isso aí? Lembrar de que, né, lá em Genebra, como você bem citou, que ele treina muitos jovens ao ministério pastoral, e lembrar também, uma coisa muito importante que às vezes passa desapercebido, Calvino tinha uma preocupação, inclusive, conosco aqui no Brasil. Ele manda pastores e manda muitos outros ofícios, né? Ele mandou missionários para o Brasil. Não sei se você lembra desse episódio, né? Ali na Baía de Guanabara. Calvino manda missionários para o Brasil. O Brasil tem influência de um calvinismo vindo, né, da Holanda, né? Porque aqui viveu aqui em Recife, né? Um momento dos huguenotes também. E vem da França. E Calvino manda missionários para o Brasil. Então o Brasil tem duas linhas, podemos dizer assim, 2 influências reformadas. Uma holandesa e uma francesa. Então nós somos privilegiados, né? Então Calvino envia missionários, treina muitos jovens ao ministério pastoral, né? Se dedica a esse pastoreio da cidade de Genebra. Era um homem muito doente, apesar de ter múltiplas doenças, né? Teve um casamento que durou pouco, né? Morre cedo, e apesar de ser muito doente, era um homem que pregava domingo 2 vezes e pregava todos os dias na semana. Exatamente. Gostaríamos aqui de novamente saudar mais alguns queridos. A Priscila Melgaço, um grande abraço, Priscila, lá de Filadélfia, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda. Gisele Silva, querida amiga, lá daqui de Recife. Fernando Almeida, grande Fernando da Igreja de Areias. Gisele da Igreja Anglicana. Josimar Silva, um grande abraço, Josimar. Amós, grande diácono, um grande abraço, Amós querido, lá da Igreja Memorial. Flávio Rodrigues, meu irmão querido, aquele abraço para você. Ademir Ventura, missionário da Agência Novas Tribos do Brasil, aquele abraço, Ademir, Deus te abençoe. Mande outras saudações a você que nos escuta, nós queremos te ouvir, escutar as tuas perguntas, deixa as suas saudações, tá certo? E seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Meu querido, sem fugir muito desse foco e falando um pouco da questão estrutural de Calvino, algumas pessoas confundem Calvino como se fosse ali um gestor de Genebra, certo? Mas, na verdade, ali existia um conselho que tomava conta das questões administrativas da cidade, mas o papel de Calvino, estaria correto dizer que Calvino seria uma espécie de consultor? Ele prestava consultoria ou ele fazia parte desse conselho gestor? Como é que seria isso? Porque algumas pessoas pensam que Calvino era que administrava a cidade, que ele mandava e tudo acontecia. Como então, é que é a questão disso aí? Isso é importante porque isso vai remeter a uma situação muito forte, né, em Calvino, que é exatamente a questão do cardeal Sadoleto, né?
Serveto. Desculpa, Serveto, Sadoleto é o que ele escreve, é Serveto, né? Que então é colocado então na conta de Calvino, né? O mandar matar, né? Ali era um problema de heresia, né? E na verdade Calvino já tinha avisado para ele não vir para Genebra. Né? Isso está na história. Calvino ele comunica a Calvino que está fugindo. Calvino diz não venha para Genebra porque certamente em Genebra ele seria condenado por esse conselho que você citou, né? Porque a heresia seria então tratada como pena de morte, né? Bem, era um contexto daquela época, exatamente, né? É o contexto histórico. Veja, Calvino... Não era desculpa eu interromper, não é que o conselho ou Calvino determinava a pena de morte, mas a pena de morte era um contexto cultural até daquela época. É como você tem hoje em alguns países, né? Citar aqui, sem dúvida, o próprio Estados Unidos, alguns estados americanos, não são todos os estados, que tem pena de morte para alguns crimes. Então, a pessoa que comete tal crime previsto no Código Penal daquele estado, ele não pode dizer assim, eu fui injustiçado, né? Porque aquele estado pune aquele determinado crime com pena de morte, né? Então, é algo já estabelecido. O que acontece, então, alguns pessoas acham que Calvino era o governador de Genebra, por exemplo, né? Né? Calvino não era governador de Genebra, Calvino era um pastor. Isso é tão interessante. Por exemplo, Calvino sempre defendeu a ceia dominical. É uma coisa que é uma reflexão que devemos pensar, e já estamos pensando, algumas igrejas já pensam nisso de forma muito mais aprofundada, de ter ceia dominicalmente. Isso é um pensamento calvinista. Isso é Calvino que ensina isso. Aí eu pergunto, quantas vezes Calvino conseguiu ter ceia dominical em Genebra? Nenhuma vez. Porque o conselho não deixou. Entende? Então isso é uma prova clara, né, de que ele não tinha palavra final na gestão de Genebra. Mas ele era ouvido, ele era respeitado, e ele, de fato, sim, ele não manda matar, narra a história que Calvino passou muitos dias sofrendo com aquela situação de morte, então, de Serveto, mas ele não manda executar, não é ele que dá a decisão. Na verdade, ele diz que ele não venha para a cidade, porque chegando à cidade, então ele for pego com seus ensinos heréticos sobre a Trindade, ele seria morto. Então, Calvino, ele era de fato respeitado, ele de fato era ouvido, mas ele não tinha decisão final, e fica muito claro que ele quis estabelecer ceia nas igrejas, dominicalmente, e não foi permitido isso acontecer. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista das conquistas educacionais, qual foi a contribuição de Calvino em relação a questões de ensino básico ou de ensinos mais profissionais, universitários, etc. Houve contribuições em relação a isso? Sim. É bem verdade que o momento lá de Calvino, né, é muito ligado à questão da restauração do diaconato, né? Isso é muito mais forte, né, lá em Genebra, né? Mas na verdade não só Calvino, né? Porque de fato uma coisa que vai ficar muito claro aqui, né? O teólogo que mais influenciou a reforma se chama-se João Calvino, né? Todos os outros têm grandes legados. Uma coisa interessante de lembrar aí ao povo presbiteriano, e até aqueles que não são presbiterianos, que acham que Calvino é o fundador da igreja presbiteriana, né? E não tem nada a ver. Nós não somos presbiterianos por causa de Calvino, né? Nós nascemos ali na Escócia, com também um reformador, né? Com John Knox, que também liderou uma grande reforma ali na Escócia, mas nós somos de teologia calvinista. A reforma protestante, meu irmão, na verdade, influenciou a educação no mundo todo. No mundo todo, né? Então, a grande contribuição da reforma, na verdade, se você olhar na história,
as universidades surgem por causa da reforma protestante. Né? Universidade pública também, né? Surgiu aí, né? Surgiu, ensino público. Você tem como você citou, né? O ensino básico, né? O ensino primário, né? Aqui que nós chamamos de ensino maior, que seria o ensino médio. Surge as grandes universidades, Yale, Harvard, né? Entre outras, né? Você vai fazer uma comparação, né? Por exemplo, naquele livro lá do Max Weber, né? O Espírito Capitalista, entre tantas coisas, há um ponto ali interessante. O que é que o Weber vai falar? Diz assim, se você olha para uma família calvinista, né? A linha dos puritanos, meditação calvinista, vocês percebem que eles possuem maior riqueza, maior grau de educação, né? E eles assim, e por que isso? Porque ele tem um moto calvinista, tudo para a glória de Deus. Veja, ele não está elogiando os puritanos, ele está constatando que o modo de vida calvinista, de viver para a glória de Deus, de não ter uma vida de dissolução, de não ter uma vida de vaidade, não ter uma vida de usura, né? de ganhar muito dinheiro, simplesmente, mas para trabalhar para a glória de Deus. Esse é o modo calvinista. Né? Então, Calvino influencia isso e ele estabelece isso também em Genebra, começando o ensino básico, e então, como você falou, esse ensino público, e você vê, então, hoje, os grandes países de tradição reformada, as escolas públicas são escolas fortes, né? De tradição muito boa de ensino, de educação, a próprio exemplo dos Estados Unidos. Ok, e também houve melhorias também na questão de saúde, né? Foi o primeiro lugar onde foi instituído um hospital público, né? Ali era escola pública, universidade pública, hospital público, isso. E até questão da melhoria dos índices hospital sociais. Geral, né? Chamado Hospital Geral. Ele, na verdade, isso é um grande legado, né? Então, de Calvino, né? Ele lutava, então, aí por uma institucionalização da hospitalar através da Bolsa Francesa, né? Ou do Fundo Francês. O Hospital Geral era para estrangeiros pobres, era para refugiados. Até porque ele era um refugiado, né? Em Genebra, né? Então, interessante que, na verdade, quando esse hospital ele é, então, construído, isso com per capita de pessoas de posse de Genebra, primeiramente ele foi para atender os necessitados de Genebra, né? Mas aí começou a ter demanda de pessoas fugindo, né? E todo mundo queria ir para onde? Para Genebra, né? É lá, então, e aí ele começa a buscar recursos para atender esses estrangeiros pobres, esses refugiados, né? Então, não só atender os moradores de Genebra, mas socorrer os refugiados, né? Então, que fugiam, né? Que saíam da França e corriam, então, para Genebra. Então, e aí você sabe que chegando refugiado de outro lugar para Genebra, acontece um problema social, né? Ou seja, alimento e trabalho, né? Ou seja, o espaço já não era tão confortável. E chegando pessoas de fora, tinha uma questão social, alimento e trabalho. E aí, então, é que Calvino vai estabelecer o que nós chamamos de fundo para estrangeiro, né? Isso mais ou menos por volta de 1545. Esse fundo para estrangeiro era para socorrer os franceses pobres, né? Conhecido também como fundo francês. A gente fala muito, né? A gente vive isso no contexto do Bolsa Família, né? E na verdade, eu digo assim, o pai do Bolsa Família é Calvino, né? Porque lá em 1545 que ele já estabelece então o fundo francês, esse fundo estrangeiro para socorrer os pobres estrangeiros vindo da França, de outros lugares, especialmente vindo da França, que estavam pedindo socorro em Genebra. Ok, pastor. Eu gostaria de manter esse assunto na temática, porque tanto no contexto da gestão do hospital, na gestão da educação pública de qualidade, seja no ensino básico ou ensino superior, Calvino, ele tinha pessoas que o ajudavam nessa gestão. E seria correto dizer que ele trouxe
os diáconos para isso também? Então, deixa eu falar um pouquinho desse fundo para a gente entrar nessa questão da restauração do diaconato, tá bom? Ok. Então, o fundo para estrangeiro, né, esse fundo francês para socorrer os pobres, né, ele aplicava recursos, né, empresários, e isso me lembra muito o trabalho de vocês, da JDPE, né, empresários que ajudam, né, que doam, né, que se colocam à disposição. Isso é espetacular, né? Isso já mostra como deve ser o corpo de Cristo, né? Então, eles colocavam recursos e eles forneciam. Veja se isso lembra a JDPE, meu irmão. Eles forneciam camas, colchões, pequenas doações, dinheiro, cereais, conjunto de ferramentas, ou matrícula, porque também tinha curso profissionalizante, né? Matrícula para aprendiz de ofício. Isso lembra muito o nosso contexto aqui, não? Sem dúvida, Né? sem dúvida. Nós, sem querer fazer propaganda, né? A Junta Diaconal de Pernambuco, quando trabalha com cesta básica, nós fazemos bem questão de dizer que nós entregamos a cesta básica por um período, mas depois a gente procura desenvolver uma atividade profissional ali com 50, 100 reais para a pessoa se levantar, né? Então, dá o peixe, não, aliás, dá a vara, não o peixe, né? É esse contexto. Exato. E lembre-se de uma coisa, né? Calvino, então, faz isso, né? E o que acontece também? Ele contratava amas de leite e mães adotivas para bebês órfãos. Veja que visão profunda, socialmente falando, né? Comprava uma caixa de ferramenta, né? Também para caixa de ferramenta, curso profissionalizante, comprava tecido, contratava alfaiates e costureiras e fazia roupa para os pobres. Então, o trabalho é, assim, extraordinário, né? Oferecia serviço médico, né? Como nós já falamos, através de profissionais. Então, o fundo, né? Além disso, então, esse fundo também tinha projetos missionários, especialmente na França, né? Na evangelização. Tudo isso, veja a importância de um fundo, né? De um fundo missional, né? Então, ele consolidou a sua influência social através da educação, como você já falou, através de instituição, como a Universidade de Genebra, a própria Universidade de Genebra, né? E diversos níveis de educação, como nós já citamos, desde a primária, obrigatória para meninos e meninas, quanto também na secundária, né? Tudo isso a gente observa, então, em Genebra, a partir do trabalho desse reformador, né? Isso tudo está ligado à questão sempre teológica, nunca é só política, nunca é só humanista, mas teológica. Tem uma pergunta do nosso missionário Júnior Camilo, que ele pergunta se Calvino ganhou diferentes nomes ao longo da sua trajetória. Ele foi conhecido em outras regiões da Europa também. De fato, isso acontecia, né? Era muito comum, né, naquela época, né? Na verdade, o nome dele é Calvin, né? Calvino, ele ganha esse nome, ele é aprimorado em Estrasburgo, né? É lá que ele muda, né? É lá, de fato, em Estrasburgo, né? Calvino, ele vai se tornar, de fato, algum autor assim, ele vai se tornar, de fato, calvinista, né? Então, sobre outros nomes de outros lugares, eu confesso que eu não estou lembrado. Qual que nome dado propriamente para ele? Eu não lembro. Sim, sim. E outra pergunta também do nosso querido Carlos, lá da Igreja de Jardim de São Paulo, perguntar se Calvino chegou a publicar obras sobre o ministério diaconal, né? Nas próprias institutas, por exemplo, ele menciona, né? Menciona. O quarto volume das institutas, existe um conselho, fala bastante sobre o diaconato, não é isso? Perfeito. Deixo um abraço aqui novamente para o meu querido Rubens Rodrigues, meu tio amado, lá da segunda Igreja Presbiteriana de Palmares. Um grande beijo para o senhor, tio. E Danilo Souza, aquele abraço, Danilo. Tereza Maria, pastor Oséias, lá da Igreja Presbiteriana Melo Viana, em Minas Gerais. Um grande abraço, reverendo. Muita honra em tê-lo aqui, nos dando essa honrosa participação na sua audiência.
Reverendo Fúvio, entrando dentro entrando nesse diaconato. contexto, né, do diaconato. O que nós podemos falar ainda um pouco sobre o pensamento social de Calvino e essa influência dos diáconos apoiando tanto dentro da igreja como também fora da igreja. Dentro da visão de Calvino, como é que funcionava essa questão da função? Existia ali diáconos com funções diferentes? Quais eram os tipos de diáconos em relação a isso? Então, lembrar que esse fundo de Genebra, né, o fundo refugiado francês, já era apoiado por diáconos, né, diáconos de posse, já contribuíam para a manutenção desse fundo, né, para que então tudo que nós falamos da educação, né, saúde, todas aquelas obras que nós citamos, né, pudesse continuar, isso já tinha participação de diáconos, né, já que eram empresários que tinham recursos que já aplicavam naquele fundo, né, e que aí trouxe aí grandes resultados, né, de benefício para a cidade de Genebra. Então, Calvino vai trazer, né, essa resgate, né, do diaconato reformado, né. Primeiro, eu acho que a gente poderia lembrar, né, daquele primeiro princípio de Calvino sobre os ofícios, né, os 4 ofícios, né. Ofícios. Os 4 ofícios, né. Então, hoje a nossa igreja entende que são 3 ofícios. Isso, 3 ofícios. Pastores, presbíteros e diáconos. E naquela época? Basicamente, Calvino, ele tem a mesma percepção, mas ele faz uma divisão, né? Ele trabalha com essa estrutura que você citou, que é a nossa estrutura presbiteriana, né? Nós somos a igreja governada por presbíteros, né? E que, na verdade, o pastor é um presbítero, né? Também, mas ele é um presbítero docente e é o regente, mas o docente tem a função de pastorear a igreja, né? E tem a função de diácono. No nosso caso, só relembrar mais uma vez a importância de reafirmar isso, que nossos diáconos são oficiais, né? E vou dar uma palavra e voto. E por ser oficial, né, por ser oficiais da igreja, é que nós não temos diaconia. Você sabe disso, né? Porque como o diaconato é um cargo de oficiais, então está dentro dessa categoria de oficiais, nós não temos diaconisa. Então, porque nós entendemos que, biblicamente, que a mulher não pode assumir esses cargos de oficiais da igreja. Isso é um dos pontos importantes de pensar teologicamente. Ser ordenado e exercer autoridade espiritual exatamente, de alguém. Perfeitamente. É por isso que você vai ter em outras igrejas como Batista, você vai ter diaconisa, porque lá o diaconato não é oficial. Eles não são oficiais. Entende? Eles apenas são. Eles exercem o diaconato no sentido teológico, gramatical, de servir, né? De servir na igreja, mas não como oficial. Tá? Então, realmente, isso também é um dos fatores de nós não adotarmos diaconisa. Isso não quer dizer que as mulheres não podem servir no meio da igreja, e no próprio manual presbiteriano vai dizer que, em necessidade, você pode convocar a mulher para trabalhar como auxiliares, né? Auxiliando os diáconos, né? Então, mas Calvino dizia há 4 ofícios, né? Então ele vai dizer o pastor, o presbítero, o diácono e o mestre, né? Ele vai dizer que há uma diferença entre o pastor e o mestre. Doutores, né? Alô? Doutores. Os doutores, os mestres da palavra, né? Calvino vai entender de que naquela condição do texto, Bíblia diz assim, pastores e mestres, na verdade, essa é a tradução, pastores e mestres. Então vai entender que, de fato, a igreja precisa dos 2 ofícios. Ela precisa, de fato, de um pastor de alma, né, que cuide da igreja, mas ela precisa de alguém também que ensine a igreja, que produza para a igreja, que seja referência, entende o que eu estou dizendo? Que seja um mestre no ensino, um mestre na palavra. No nosso caso, nós entendemos que o pastor ele deve ser mestre. Você vai ouvir algumas vezes que alguns vão dizer assim, não, eu sou apenas pastor.
Não, o pastor, ele é pastor e mestre, porque ele ensina no domingo à noite, ele ensina na quarta-feira, ele ensina no aconselhamento, ele ensina no discipulado, ele ensina na evangelização. Então, o pastor tem que ter o ofício de pastor mestre. Calvino diz assim, não, é possível ter só mestre, né, só dos doutores da igreja, e é possível você ter os pastores, né? Então, ele trabalha com 4 ofícios. Quando ele pega os diáconos, uma coisa importante que eu quero agora focar aqui para os diáconos, nesse tempo final, essa é uma coisa que Calvino instruía muito bem os diáconos, né? Ele dizia que os diáconos eles deveriam estar aptos, habilitados, e eu quero chamar a sua atenção para isso agora, meus irmãos. Há uma tendência nossa de pensar em diaconato apenas aquele que cuida da igreja no sentido estético, ou de levar uma cesta básica para alguém, né? Aquele que pinta a igreja, que troca a lâmpada da igreja, que conserta o hidráulico da igreja, que ele fica na porta distribuindo um boletim. E, quando mandado pelo conselho ou pela própria junta diaconal, socorrer com uma cesta básica, vai lá, bate na porta, entrega a cesta básica, de Deus abençoe e vai embora. Vamos dizer assim, olha, o diácono precisa estar pronto para socorrer os pobres, né? Socorrer os necessitados, mas está pronto e habilitado também para socorrer espiritualmente. Ele precisa estar pronto para servir, mas pronto também para exortar, pronto também para consolar, biblicamente, aquele que está sendo assistido naquele momento. Então, uma coisa importante que eu quero frisar nessa parte final, né, já chegando para o final do nosso programa, é que você que é diácono, você primeiro é um privilégio, você é um oficial da Igreja de Cristo. Você foi eleito, você foi ordenado, você recebeu a imposição de mãos lá do seu conselho, dos presbíteros, do seu pastor. Se dedique à leitura das Escrituras com profundidade, participe de cursos, leia bons livros. O Seminário Presbiteriano do Norte tem oferecido vários cursos de liderança, segunda e terça, preparando exatamente líderes, diáconos, presbíteros e membros da igreja. A JB se dedica também oferecendo cursos. A própria, como hoje, né? Como um programa desse como hoje, oferecendo curso. É importante que o diácono não só se limite. Veja, seria muito, muito fraco, muito raso elegermos homens cheios de espírito para pintar a parede, trocar uma lâmpada e levar um remédio ou uma oferta ou um alimento na casa de alguém. O diaconato é muito mais profundo que isso. Ele é muito maior do que... Está dentro do diaconato, mas ele é muito maior que isso. Vocês são homens cheios do Espírito Santo, é o que diz a palavra de Deus, é o que diz em Atos 6. Estejam preparados, estudem, conheçam a história. É um programa como esse, rápido, mas conhecendo um pouco do que é a trajetória calvinista, o que é a igreja presbiteriana, né, o que é a liturgia presbiteriana, o que são as doutrinas, né, da nossa confissão de fé. Estejam prontos para corrigir pessoas na palavra e no amor, mas também de consolar pessoas biblicamente. Não só deixe lá as coisas e vá embora, né? Mas ajude essas pessoas também espiritualmente. Amém. Reverendo Fúvio, nosso agradecimento, suas palavras finais em relação a tudo aquilo que nós conversamos um pouco sobre isso, e já deixar um gostinho para o nosso próximo encontro na próxima semana, né? E deixo aqui o nosso muito obrigado. Mas antes de mais nada, as suas palavras finais. Aí. Muito bem. Minha gratidão à JDPE e de participar junto com vocês, né, ainda que distante, colaborar com vocês. Eu sou feliz demais com essa junta de diáconos. Isso me deixa, como pastor, muito feliz em saber que as nossas igrejas estão andando em unidade, né? Essa diaconia aí, eu conheço o trabalho de vocês. Dizer para vocês que continuem aí firmes, né? Ajudando a igreja local, participando de forma efetiva na vida da igreja, ajudando o pastor de vocês, ajudando a igreja, ajudando outras igrejas, outras pessoas. E dizer mais uma vez para vocês de que não fique satisfeito se você está na sua igreja
satisfeito apenas em cuidar do patrimônio, não fique satisfeito. Chame o seu pastor, chame o seu presbítero, chame o diácono Glauco e diz assim: eu quero estudar, eu quero me preparar, eu quero me capacitar. Peça recomendação de livros, estude, se prepare, ore ao Senhor, se dedique também na oração, também se dedique no estudo das Escrituras. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esse ponto do duplo diaconato, eu vou falar melhor, então, no próximo encontro. Eu só falei aqui das funções, mas há uma distinção do duplo diaconato, que ele chama de diáconos procuradores e diáconos hospitaleiros, né? Só para dando aí mais um toque, né, para vocês. Lembrar também que existe um grande comentarista das obras de Calvino, né, que é o André Bieler, que fala muito desse aspecto social e econômico de Calvino. A gente vai falar um pouquinho, se Deus assim permitir, no nosso próximo encontro. Diácono Glauco, muito obrigado pelo convite. Obrigado de ter o privilégio de participar dessa live, de poder comunicar aos meus irmãos esse momento, esse tempo, né, de instrução. Espero que, apesar de ter sido tão rápido, mas proveitoso, e que tenha despertado aí no coração a gratidão a Deus de ter sido eleito pela igreja para servir como diácono. Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, nossa palavra de agradecimento, ao reverendo Fúvio Leite, e Deus abençoe sua vida. E gostaríamos também de agradecer a você, internauta, que esteve conosco até agora. Também temos aqui o nosso irmão Fernando Ângelo, da Igreja Presbiteriana do Recife, diácono Quintino Costa, lá do Rio de Janeiro, o presbítero Cleiton, aquele abraço, presbítero, lá da Igreja do Muribeca, forte abraço, e a todos vocês que não nos enviaram os nomes, mas estiveram presentes aqui, nosso muito obrigado. Não esqueça de nos prestigiar, certo? Clicando lá, escrevendo no nosso canal, clicando ali um joinha. A Junta Diaconal de Pernambuco é um grupo que é formado por todas as juntas diaconais do estado de Pernambuco, aonde igrejas grandes ajudam igrejas pequenas, aonde nós trocamos experiências, aonde nós procuramos capacitar os nossos diáconos em parcerias com as nossas instituições presbiterianas, as nossas instâncias, e sempre apoiando os nossos pastores. Então, a Junta Diaconal de Pernambuco está aí à disposição. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, nosso número do WhatsApp, e que Deus abençoe a todos vocês. Junta Diaconal de Pernambuco, compromisso para fazer a diferença. Deus abençoe a vocês, um grande abraço ao nosso diácono Glauber, que foi o editor desse programa. Deus abençoe você, meu irmão querido, a Carlos também, que participou ativamente, nosso diácono Juan, da Igreja da Madalena, a equipe de edição da Junta Diaconal de Pernambuco. Deus abençoe vocês, e não esqueçam, estamos preparando para o dia 17, dia 18, uma transmissão de um culto, onde nós estaremos agradecendo a Deus por mais 4 anos de organização da Junta Diaconal de Pernambuco, e louvando a Deus pelo Dia Nacional do Diácono Presbiteriano, que será celebrado agora no próximo dia 9 de julho. Teremos uma live promovida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, somente para diáconos, no Zoom. Brevemente nós estaremos divulgando, em parceria com o Conselho de Ação Social, o Supremo Concílio, e brevemente entre em contato conosco para saber informações. Dia 9 de julho teremos essa live, dia 17 e dia 18. Deus abençoe vocês, até o próximo encontro. Muito obrigado, reverendo Fúvio, até a próxima. Semana que vem estaremos de novo com o nosso segundo bloco. Grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Até logo!